importante que seja feito e que depende do outro poder ou dos outros poderes. Porque eu sempre digo, a população, a sociedade, que é o nosso único objetivo, o Estado só existe por causa da sociedade, ela pode ter tudo o que ela precisa, porque as instituições, se conversarem, as instituições se estiverem juntas, unidas, nós temos tudo para dar do que ela precisa. Só não acontece justamente porque nós estamos estanques e nos conversamos por ofício e não pessoalmente ou por telefone, que resolve muito mais rápido. Essa aproximação é muito importante, é inédita. Existe uma boa vontade que eu tenho que louvar e repito quantas vezes for necessário, tanto do governador Serra, quanto do presidente Vaz Lima e do presidente Valim Belloch, com o intuito de poderem sentar, de poderem conversar e ver o que a sociedade precisa do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Ao que o senhor disse, o amigo disse aí do que aconteceu, é um fato lamentável, triste, que se tudo der certo não se repetirá. Nos pegou efetivamente de um modo totalmente surpreso, jamais esperávamos que pudesse existir uma atuação dessa forma, mas numa primeira linha temos que reconhecer, a sociedade tem que reconhecer, todo mundo, a polícia atuou de uma forma elogiável, de uma forma que emociona, mostrando que eles são policiais de sangue vocacionados, e em seguida o Estado precisava mostrar que o Estado ele tem que ser soberano, ele tem que reagir, não pode ter medo, não existem pessoas, o Estado é impessoal. E nós temos que agir por pessoas, mas de uma forma impositiva que o Estado tem que ter. Essa foi a preocupação, não fiz isso, lógico, eu falei até talvez porque eu estivesse numa posição de que pudesse falar, por causa da diretoria onde eu estava, mas foi um grupo de pessoas, foi um grupo de magistrados, pessoas interessadas em mostrar à sociedade que o bem tem que se postar e o bem tem que vencer. Por isso, todas essas atuações que prosseguiram numa preocupação da Associação Presos Magistrados em formar um arcabouço moderno penal que desse resposta a isso. Porque a atuação de crime organizado, atacando policiais, atacando juízes, fórum, Ministério Público, isso aí não era sequer cogitado até acontecer. Então não existia um meio legal de você reprimir e punir, ou mesmo preventivamente agir e atuar em casos que tais, que foi levado e foi entregue ao governador da época. O Dr. Cláudio Lembo, aliás, que ele fez rasgados elogios a duas instituições, Polícia Militar e Judiciário. Ele nos confidenciou que foram os dois alicerces onde ele se segurou. No momento, imagino, ele já de uma certa idade, ele nunca tinha visto uma coisa, nem o senhor, ninguém podia imaginar. Viu, né? E ele confidenciou para a gente, falou, olha, foi um momento que eu senti uma segurança muito grande num judiciário forte e também numa polícia militar que foi absolutamente... impecável. Podemos elogiar também outro, o Ministério Público, a Polícia Civil, Guarda Municipal, todo mundo reagiu. À frente apareceram essas duas instituições que no momento onde ninguém imaginava que pudesse acontecer, tomaram a postura de Estado, tomaram a postura de responder de uma forma onde fosse reprimido o mal contra a sociedade. E levado a termo esse trabalho de muitos magistrados, esse trabalho de muitas pessoas do campo jurídico, onde se apresentou um novo elemento jurídico que, se levado a efeito, já existe punição para essas novidades. E teve uma sequência, o Congresso Nacional já editou algumas medidas, acredito que de tudo que foi levado, coisas boas, mas acredito que muito tímida ainda dentro de uma necessidade que a sociedade requer com relação a essas atuações criminosas. Doutor Armando, eu peço licença para o senhor, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade trazendo entrevista do desembargador Armando Toledo, que está nos dando uma aula aí sobre modernização e segurança no Poder Judiciário. Doutor Armando, temos aí um presidente, Dr. Valim Belloch, que é uma pessoa que já tivemos a oportunidade, em duas oportunidades, está com ele no nosso programa, e ele nos passa aí uma energia
fora do comum, eu cheguei a ser um grande amigo dele. Queria que o senhor nos passasse aí quais são as principais metas desse Poder Judiciário pulsante no Estado de São Paulo, e aí nessa presidência que está no meio do caminho já do Dr. Belloc. Certo. O Dr. Belloc efetivamente é uma pessoa que tem muita vontade, muita energia, uma pessoa muito cautelosa. Ele atua de uma forma pensada. E as intenções são muito intensas dentro da razoabilidade. Primeiro, o que ele objetiva é uma melhoria para os funcionários. Esse plano de cargos e carreiras, que se tudo der certo está por acontecer, é o primeiro objetivo dele. O segundo objetivo é o mínimo necessário de funcionários acrescidos com criação de cargo, de escreventes, para melhor satisfazer os cartórios de primeira instância. Em terceiro lugar, melhorar a situação dos desembargadores no que diz respeito à infraestrutura, com assessoria jurídica, aos substitutos de segundo grau e, como novidade também, aos juízes de primeira instância, uma assessoria ao magistrado na vara. E o grande objetivo, além de termos um orçamento que possibilite avançar com todas as questões que foram colocadas, de segurança e outras tantas, é estar resolvido de uma forma irreversível a vinda das custas do judiciário para o judiciário, que vai levar, que vai encaminhar, que vai possibilitar nós termos excelência do começo da nossa agradável conversa aqui, que é nós chegarmos de uma forma muito elevada, de uma forma bem categorizada ao que o Rio de Janeiro pôde nos mostrar. Doutor, temos aí alguns temas que são, apesar de polêmicos, eles precisam ser enfrentados com muita... E o senhor é especialista de quem enfrentou aquela facção criminosa, esses temas são até razoavelmente simples. Por exemplo, videoconferência, doutor, interrogatório de preso por videoconferência. Há os que defendem que a perda desse vínculo juiz e réu pode causar aí um gravame muito grande para a defesa, e há os que dizem, não, peraí, mas como trazer alguém de Rosana, que é a comarca mais distante do estado de São Paulo, para ser interrogado aqui na cidade de São Paulo, com escolta policial, o preso passa aí 9 horas na viatura para vir, depois tem que voltar 9 horas para lá para ser interrogado pelo juiz, trazendo aí risco para a sociedade, para o juiz, para o promotor, para quem estiver no fórum. Videoconferência, qual a opinião do senhor, doutor? Na verdade, a pergunta foi tão completa que você respondeu o que eu penso. Né? Todas essas colocações que foram feitas é a realidade. Eu admiro e respeito muito os aspectos filosóficos que regeram o direito penal, regem de uma certa forma, só que não existe, não é verdade hoje em dia. Não adianta... Em especial em São Paulo, né? Não adianta nós falarmos, não, é impossível fazer por videoconferência porque o juiz precisa sentir o réu precisa ver quem o está, quem vai julgar, quem o está interrogando, o que é que vai acontecer, as coisas como são. Hoje em dia não é verdade isso daí. A videoconferência é uma evolução tecnológica necessária como o computador evoluiu. O fato do magistrado poder, com todas as garantias, esse interrogando, ele tem um defensor, todas as garantias constitucionais lhe estão asseguradas. Ele interrogar à distância, fazendo as mesmas perguntas, obtendo as mesmas respostas, com todas as garantias de ampla defesa, de tudo que a Constituição determina, é uma necessidade. Não dá nem para se discutir filosoficamente, é uma necessidade. Por quê? Questão de segurança. Fundamental, a segurança do próprio preso no transporte, a segurança